Boa noite, boa noite, meu povo. Galera, seguinte, mais uma live de aquecimento para o nosso evento principal, Descomplicando CPA 20. É uma super aula que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 27 de fevereiro, um pouquinho antes do carnaval, às 8h30 da noite, onde eu vou te mostrar passo a passo para você ser certificado CPA 20, mesmo começando do zero em 20 dias. É milagre? Não, é técnica, é estratégia, é estudar do jeito certo. É exatamente isso que eu vou mostrar para vocês no dia 27. E além disso, sim, eu vou abrir turmas para o meu método Operação CPA 20, que já vem aprovando uma galera por aí. Então, você vai ter a oportunidade de entrar para minha turma com uma condição única e exclusiva de carnaval. Então, se eu fosse você, não vacila. Clica no link que está fixado aqui no YouTube. Clica no link da minha bio lá no Instagram. Se inscreve, porque você ainda vai poder concorrer a uma bolsa de estudos, beleza? Mas o tema hoje aqui é sobre as três questões mais difíceis da CPA 20. Alex, as questões mais difíceis? Não necessariamente são as questões mais difíceis, mas são as questões que a galera mais erra por aí, tá bom? Então, informações da Ambima, as três questões que milhares, dezenas de milhares de pessoas erram, trouxe aqui para corrigir para vocês, beleza? Então, vamos para a tela aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Espera aí. E vamos resolver junto essas questões, tá? Vamos lá, deixa eu pegar a canetinha. Primeira delas, trata-se do objetivo fundamental do Banco Central, conforme Lei 179/2021. Alex, preciso conhecer essa lei? Não, não precisa. Só informação que a Ambima gosta de colocar para confundir sua cabeça. Vamos lá, só para a gente lembrar uma coisa antes de entrar nas questões. Na nosso sistema financeiro nacional, a gente tem uma estrutura principal que é composta por Conselho Monetário Nacional, abaixo dele a gente tem o Banco Central e a CVM, tá? Conselho Monetário Nacional é a mãe, é um conselho de dinheiro da nação. Então, é um conselho, uma reunião de três pessoas que acontece uma vez por mês para falar sobre a nossa vida, sobre o nosso país, sobre a nossa política monetária, enfim, falar ali sobre o dinheiro do nosso país, tá? Aqui nesse conselho, eles não põem a mão em nada, eles criam normas, eles criam regras para que o Banco Central, na maioria das vezes, execute e supervisione essas regras, tá? Abaixo do Banco Central e da CVM, a gente tem os órgãos operadores, que são os bancos, as corretoras, distribuidoras, é a galera que está ali no campo de batalha de fato, tá? A CVM, ela cuida dos valores mobiliários, tá? Ela também é um órgão supervisor, só que por cuidar de valores mobiliários, em alguns casos ela sobe aqui para cima do lado do Conselho Monetário Nacional, também cria algumas leis e regras, mas isso é assunto para outra aula. O Banco Central é o pai de todos os bancos, o banco dos bancos. Então, ele é o responsável por fazer os bancos ah, seguirem todas as regras, estarem dentro de todos os padrões estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. E ele tem uma principal função. E dentre as várias funções que ele tem um principal, um objetivo fundamental. E é isso que a questão quer saber, tá? Então, vamos lá. Letra A, zelar pela liquidez e solvência das instituições? Não, isso aqui é função do Conselho Monetário Nacional. Alex, mas você falou que ele não faz nada. Ele não faz mesmo. Quando eu falo zelar pela liquidez e solvência, é garantir que as instituições financeiras não vão quebrar, literalmente. Como que elas poderiam quebrar? Não seguindo regras, emprestando dinheiro a mais do que elas podem, e aí vai acabar com a solvência dela e elas vão falência. Então, como que ele faz isso? Criando as leis e as normas, tá? Então, sim, ela cria isso, mas ela não acompanha. Quem implanta isso, quem implementa isso e acompanha é o Banco Central. Só que a criação é do Conselho Monetário Nacional, tá? Letra B. Flutuar as flutuações, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica? Sim, é função do Banco Central, tá certo? Não. Estou pedindo a principal, tá? Fomentar o pleno emprego? Sim, é função do Banco Central. É a principal? Não. Então a gente sabe que é a letra D, e eu vou explicar o porquê. Assegurar a estabilidade de preços. Essa é e sempre vai ser a principal função do Banco Central. O que que é isso? Em outras palavras, é controlar a inflação. É a principal função do Banco Central, tá? Como que ele faz isso? O Banco Central tem quatro instrumentos de política monetária. Eu vou falar só sobre o principal deles, que é a taxa Selic, tá? A taxa básica de juros é o principal instrumento de política monetária que o Banco Central tem para controlar a estabilidade de preços. Vamos falar agora, em 2025, quando eu estou gravando esse vídeo, não sei quando você está assistindo aí do outro lado, mas basicamente,
o Banco Central está subindo a taxa Selic. Por quê? Quando ele faz isso, empréstimos, financiamentos ficam muito mais caros, as pessoas param de consumir, isso diminui, isso contraciona, é uma política contracionista a nossa economia. Isso faz diminuir a quantidade de dinheiro na economia, isso controla a inflação. Então, essa é a principal função dele. Só que ele tem que tomar muito cuidado, porque se ele subir muito a Selic, se ele exagerar de uma vez, ele vai acabar com o pleno emprego, porque as empresas vão fechar, os microempreendedores não vão dar conta, e isso vai causar desemprego, tá? E automaticamente vai bagunçar toda a atividade econômica, tá? O Banco Central só avisou a atividade econômica, por exemplo, na época do Covid. Quando tudo fechou, ele fez o contrário. Ele diminuiu a taxa Selic para que as pessoas voltassem a consumir e colocassem mais dinheiro na economia, tá? Então, letra B e C são funções do Banco Central, porém não é a principal. A principal sempre vai ser assegurar a estabilidade de preços. Beleza? Então vamos falar agora sobre a B3. Sobre a B3, analise as seguintes afirmações abaixo. Quando tem afirmação, a primeira coisa que a gente vê é o que está sendo pedido, né? Está pedindo o que está correto. Então vamos lá. O funcionamento da B3 independe da fiscalização da CVM. Pelo contrário, né? A B3, ela é a nossa bolsa de valores, tá? Podemos ter mais de uma? Podemos. Temos? Não. Por enquanto a gente só tem a B3, pelo menos até o dia que eu estou gravando essa aula. Então a B3 é a nossa bolsa de valores. Ela cuida de valores o quê? Mobiliários. Se ela cuida de valores mobiliários, ela é fiscalizada pela CVM, tá? Até porque a B3 também é listada em bolsa. A IP3 não é uma estatal, tá? A B3 não é do governo. Não é do governo. A B3 é uma empresa privada listada em bolsa, ou seja, ela tem ações vendidas na bolsa, tá? Então ela depende sim da fiscalização da CVM. Então o número um está errado. A gente elimina aqui a letra A e a letra C. Trata-se de uma empresa estatal? Não, não é uma estatal, é uma empresa privada, acabei de falar. Com extrema importância na distribuição de valores imobiliários. Dois também está errado, então a gente já sabe que é a letra D a correta, mas vamos lá. É onde se negociam títulos de renda fixa e renda variável. Exatamente. Dentro da B3, a gente tem o home broker, onde a gente é o nosso sistema ali para operar, para movimentar ali renda variável. A gente também tem o mercado de balcão, onde a gente pode trabalhar renda fixa, swap, derivativos, enfim. Tem uma série de produtos ali. Então, letra certa é a letra D. E a última questão mais difícil da CPA 20. A crise causada pela pandemia do Covid reduz o consumo em vários estados. Para combater esse cenário, utilizando de política monetária, o Bacen poderia. Então vamos lá. Quando a gente fala de políticas, a gente tem dois tipos, tá? Vamos colocar aqui Bacen e governo. Quando a gente fala de política monetária, a gente está falando de Bacen, tá? Então sempre quando a gente fala de dinheiro e taxa de juros, é política monetária. Anotem isso, tá? É importante. Sempre quando a gente falar de impostos e gastos governamentais, é política fiscal, é com o governo, tá? Isso é importantíssimo para não confundir. Ambas podem ser expansionistas ou contracionistas. Expansionistas, colocando mais dinheiro na economia. Contracionistas, tirando dinheiro da economia. Beleza, então vamos lá. Ele está pedindo aqui, ó, política monetária. O que que ele está acontecendo? Crise causada pelo Covid reduziu o consumo, ou seja, o consumo diminuiu muito. O que que o Banco Central quer? Uma política monetária expansionista. Até comentei isso na outra questão para vocês, né? Vamos lá. Reduzir a alíquota dos impostos. Se você reduz imposto, sobra mais dinheiro, certo? Certo. É expansionista? É expansionista. É política monetária? Não, isso aqui é política fiscal. Tô falando de imposto, tô falando de governo, tá? Só que eu já respondi, né? Reduzir a alíquota do depósito compulsório. Reduzir a alíquota do depósito compulsório. O que que é o depósito compulsório? O depósito compulsório é uma taxa que os bancos transferem para o Banco Central todo dia. Se eu reduzo essa alíquota, o banco fica mais tranquilo e sobra mais dinheiro para ele emprestar, tá? Então, sim, é uma política expansionista. Reduzir a alíquota está correta. Reduzir a taxa de juros de redesconto bancário. O redesconto bancário também é uma forma que os bancos têm de. O redesconto bancário, na verdade, sim, quando o banco vai fechar o seu dia, ele tem que fechar sempre no zero a zero.
Não pode sobrar muito dinheiro, também não pode faltar. Se falta, ele tem que pedir emprestado para os irmãos, para os outros bancos, ou ele vai pedir emprestado pro Banco Central, que é o pai. Só que quando você pede pro Banco Central, você paga mais caro, tá? Se você paga mais caro, você, você evita fazer isso ao máximo. Então, quando o Banco Central reduz a taxa de juros dele, fica mais tranquilo para mim. Então, eu consigo ali é, ficar mais tranquilo, eu consigo emprestar mais dinheiro, eu consigo jogar mais dinheiro para a economia. Se eu precisar, eu sei que a taxinha está mais barata. Então, reduzir também é uma política expansionista, tá? Está o correto que se afirma. Um e 2 não, a 1 está errada. 1 e 3 está errado. 1, 2 e 3 está errado. Apenas a 2 também está errado, né? Aqui deveria ser apenas 2 e 3, galera. Mas a gente faz ao vivo, não é verdade? Então tá aqui, ó. A número 2 e a número 3 estão corretas, tá? Quando eu reduzo a alíquota do depósito compulsório, sobra mais dinheiro. E quando eu reduzo as taxas de redesconto, também sobram mais dinheiro, tá? Nessas duas aqui eu tô falando de taxa. Essa aqui, reduzir a alíquota dos impostos, também está correto. É expansionista, mas é uma política fiscal. Então entra aqui na parte do governo, beleza? Então, galera, é isso. Essas são as três questões mais difíceis que o pessoal mais erra nas provas da CPA 20, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário se vocês querem algum tema, alguma questão que vocês não conseguiram entender para eu explicar para vocês. E não esquece de se inscrever no Descomplicando a CPA 20, que começa dia 27/2. Vai ser uma super aula, onde eu vou mostrar o passo a passo para vocês serem aprovados na CPA de primeira, beleza? Então, clica no link. Não esquece de deixar seu like também, bate aqui no sininho e se inscreve no meu canal. A gente se vê. Valeu, tchau, tchau.